Segunda Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, o filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, o filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou por 17 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor e seguiu os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso ele não se afastou. E a ira do Senhor foi acesa contra Israel, e ele os entregou na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, o filho de Hazael, todos os seus dias. E Jeoacás buscou ao Senhor, e o Senhor atentou a ele, porque ele viu a opressão de Israel, porque o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu a Israel um salvador, de modo que eles saíram debaixo da mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como antes. Todavia, eles não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez Israel pecar, mas neles andaram, e ali também permaneceu o bosque em Samaria. Tampouco deixou do povo para Jeoacás senão 50 cavaleiros, e 10 carruagens, e 10.000 homens a pé, porque o rei da Síria lhes havia destruído, e lhes havia feito como o pó da debulha. Ora, o restante dos atos de Jeoacás, e tudo o que ele fez, e todo o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e eles o sepultaram em Samaria, e Jeoás, o seu filho, reinou no seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, o filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 16 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, mas neles andou. E o restante dos atos de Jeoás, e tudo o que ele fez, e o poder com que ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou sobre o seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual ele morreu. E Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele, e chorou sobre a sua face, e disse: Ó meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu disse-lhe: Toma um arco e flechas. E ele tomou consigo um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse-lhe: Abre a janela do lado do oriente. E ele a abriu. Então Eliseu disse: Atira. E ele atirou. E ele disse: A flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento da Síria, porque tu ferirás os sírios em Afeque, até que os tenhas consumido. E ele disse: Toma as flechas. E ele as tomou. E ele disse ao rei de Israel: Fere a terra. E ele feriu 3 vezes, e cessou. E o homem de Deus ficou irado com ele, e disse: Tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes, então terias ferido a Síria até tê-la consumido, posto que agora tu ferirás a Síria não mais do que 3 vezes. E Eliseu morreu, e eles o sepultaram. E os bandos dos moabitas invadiram a terra pela chegada do ano. E sucedeu, enquanto eles estavam sepultando um homem, eis que espionaram um bando de homens, e lançaram o homem no sepulcro de Eliseu. E quando o homem foi largado abaixo, e tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu, e levantou-se sobre os seus pés. Porém, Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. E o Senhor foi gracioso para com eles, e deles teve compaixão, e teve respeito para com eles, por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, tampouco ele os lançou da sua presença até aquele momento. Assim, Hazael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, o seu filho, reinou no seu lugar. E Jeoás, o filho de Jeoacás, tomou novamente da mão de Ben-Hadad, o filho de Hazael, as cidades que ele havia tomado da mão de Jeoacás, o seu pai, por guerra. 3 vezes Jeoás o venceu, e recuperou as cidades de Israel.